O balanceamento dos asanas serve para você conseguir montar uma série que seja ao mesmo tempo eficaz e segura. Esse balanceamento leva em consideração dois critérios. Cruzados. O primeiro critério leva em consideração o equilíbrio vertebral e a movimentação espinal. Então imagine o seguinte, considere uma pilha de xícaras encaixadas uma sobre a outra, como se fosse a sua coluna vertebral. Essa pilha de xícaras ela tende a inclinar para um lado ou para o outro. Para que nós consigamos manter um equilíbrio e um alinhamento, é preciso um conjunto de forças, não só de tônus e força, mas de elasticidade para garantir a saúde e o bem-estar dessa coluna. Para manter o alinhamento, o equilíbrio e a estabilidade dessa coluna. Imagine o seguinte, como um mastro de um circo. Então, para que a tenda de um circo fique bem armada, nós precisamos aqui de um mastro principal e alguns auxiliares. E as cordas que vão unir esses mastros, fazendo a tensão necessária para manter o mastro bem centralizado. Nós temos um na frente, um atrás, um de um lado, outro de outro e provavelmente mais alguns na diagonal para garantir uma boa estabilidade e equilíbrio do mastro. O mesmo acontece com a nossa coluna. Nós temos vários grupos musculares na frente do tronco, atrás do tronco, nas laterais, exercendo essa força de puxar para frente, para trás, para os lados e também deve ter os músculos puxando na diagonal para manter o equilíbrio da coluna. Nós precisamos um equilíbrio de forças bem estabelecido nesses músculos para que a gente consiga manter tanto o alinhamento da coluna quanto a mobilidade. Se nós temos a musculatura de um lado mais forte do que do outro, a tendência é que esse lado, que é mais forte, puxará o tronco para esse lado, fazendo uma curva com a coluna. E aí o indivíduo ele vai desperdiçar muita energia no seu dia a dia, porque inconscientemente ele vai fazer o esforço o dia inteiro para manter a coluna na posição, enquanto a musculatura está puxando. Então é um jogo de forças o tempo inteiro, gerando um desgaste de energia. Nesse sentido, há algumas profissões que são muito ingratas, como, por exemplo, a profissão de dentista. Todo o equipamento, tanto de uso de mão e da cadeira, ela obriga o dentista a fazer uma inclinação sempre para o mesmo lado. Então, várias vezes ao dia, ele é obrigado a fazer essa inclinação sempre para o mesmo lado. O que acontece é que essa musculatura tenderá a ficar com mais tônus, e essa com mais elasticidade. Porque quando a gente faz uma flexão, por exemplo, se a gente fizer uma flexão para frente, a gente está alongando a musculatura das costas, está trabalhando as articulações, uma flexão para frente, alongando a musculatura das costas, mas mesmo que a gente não perceba, a gente está utilizando o esforço, a força dos músculos da frente para puxar na flexão. Então, ao mesmo tempo, a gente está aumentando a elasticidade dos músculos das costas e tonificando os músculos da parte frontal do tronco, gerando esse efeito, soltando a musculatura aqui e aumentando a força aqui, puxando então
o tronco, uma vez finalizado o treino, a tendência é que essa musculatura puxe mais o tronco para frente, porque ele ganhou mais espaço, mais liberdade para curvar a coluna, já que os músculos das costas estão mais elásticos. Quando a gente ganha mais elasticidade muscular, a musculatura tende a enfraquecer. E quando a gente ganha mais força muscular, a tendência é que a musculatura fique mais rígida. Então a gente precisa fazer um treino que trabalhe força e elasticidade, para ter uma musculatura bem desenvolvida, que ao mesmo tempo ela vai ganhando força, elasticidade, sem perder. Uma hora ela vai ganhar mais força, uma hora ela vai ganhar mais elasticidade. Quando ela ganhar mais força de novo, ela não vai perder o que ela ganhou de elasticidade. Ela vai perder um pouco, mas quando você treinar a elasticidade de novo, você vai recuperar aquela que perdeu e ganhar mais um pouco. Então sempre vai ganhando. Mas neste caso aqui, do exemplo que a gente estava dando, então o que acontece? Se você não fizer a compensação, você vai tender então a fazer com que a coluna fique puxada mais para um lado. É o que acontece no caso do dentista. Ele sempre faz essa inclinação, ele está tendendo a alongar desse lado e fortalecer desse lado. Então ele não só soltou mais aqui, como puxou mais aqui, e depois ele precisa ficar no seu dia a dia fazendo esforço para manter a coluna alinhada, desperdiçando energia sem perceber aonde está esse desperdício, da onde vem esse esforço extra. Imagine o que aconteceria aqui se nós puxássemos mais uma das cordas e soltássemos mais o da outra. O mastro principal aqui ele tenderia a inclinar, queria um desequilíbrio total com os outros mastros e a tenda tenderia a cair.